Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito. E hoje eu quero dar sequência com vocês ao nosso projeto de estudo da resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, na nossa aula de número 2, estudaremos da instauração do inquérito civil, do indeferimento de requerimento da instauração do inquérito civil e da instrução do inquérito civil. Mas, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu quero, como de costume, convidá-los a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, pessoal, porque além de me ajudar bastante na divulgação desse conteúdo gratuito, você também fica por dentro de todas as aulas gratuitas disponibilizadas, de todas as dicas publicadas no meu canal, de todas as informações a respeito do cargo e do concurso que você está esperando, tá bom? Quer tirar alguma dúvida, quer entrar em contato comigo, me siga no Instagram e me manda uma mensagem por lá, @ronaldo.virgiliojunior. Vai ser um prazer conversar com vocês, pessoal. Está procurando algum material específico para estudar para esse concurso de oficial de promotoria? Dá uma olhada nessas 3 opções, pessoal. A legislação com afinco, um material que eu produzi juntamente com a Lara Porteira, concurseira com afinco. Nesse material, a gente organizou a legislação específica para esse concurso, com controle de leitura, com indicação de atualizações normativas, com indicação também daquelas questões que já foram cobradas no concurso de oficial de promotoria e também no concurso de escrevente, já que as bancas provavelmente serão as mesmas. A gente espera que seja VUNESP, de acordo com o histórico, né? Tudo pode acontecer, mas a gente espera que seja VUNESP. A gente ainda não tem essa confirmação, mas é um material para te acompanhar do início até o dia da prova, tá bom, pessoal? Para você ter espaço para anotação e muitas outras ferramentas que vão potencializar os seus estudos. Temos também a legislação com lacunas, também produzido com a Lara Porteiro, um material de memorização, de fixação, para você treinar aí a sua memória com relação à letra da lei que você já estudou. E o queridinho de todos, um material também produzido com a Lara, mas também em parceria com a Nayara Vieira, a MP com afinco. 900 questões inéditas, comentadas alternativa por alternativa, para você treinar a parte de direito que é cobrada na prova de oficial. Aqui são 900 questões da parte de direito, e a gente sabe, né, com essas resoluções específicas que o MP cobra, quase que não existem questões para a gente treinar, mas aqui você vai ter à vontade mais de 900 de direito constitucional, administrativo, penal, processo penal e processo civil, para você treinar bastante e poder, quem sabe, acertar e gabaritar todas as questões da prova de direito. Quer um descontinho a mais para você aproveitar o MP com afinco, que é o material de questões? Usa o cupom RONALDO10 que você vai garantir aí 10% de desconto, tá bom, pessoal? Quer saber exatamente como que funciona e do que se trata cada material? Entra no link da bio lá do meu Instagram que você vai ter acesso à amostra dos 3. Se já quiser adquirir, se já ficou curioso, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês aproveitarem, tá bom? Dados os recados, a gente passa para a nossa aula de número 2. Pessoal, o artigo 4º vai tratar do seguinte. Leiam comigo. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em sistema informatizado de controle e autuada, contendo. O que quer dizer aqui, pessoal? Basicamente o seguinte, o documento formal apto a se instaurar um inquérito civil, a dar início a uma investigação por meio do inquérito civil é a portaria. Não é o despacho ministerial, não é a promoção de arquivamento, obviamente, é a portaria. Não deixa a prova te confundir, isso é muito importante. E essa portaria ela vai ser numerada em ordem crescente e renovada anualmente. Então suponhamos que hoje fosse o primeiro dia útil do ano de 2022. Instaurado o primeiro inquérito civil desse ano, seria o inquérito número 1 de 2022, depois o número 2, 3, 4, assim sucessivamente, até que o ano que vem, o primeiro inquérito instaurado seria o número 1 de 2023. Isso que ele quis dizer. Essa portaria vai ser registrada no Sistema Informatizado de Controle, que em São Paulo é o SISMP integrado, e também será autuada, isso em tempos físicos, né? A resolução de 2007, autuada nada mais seria do que colocá-la numa capinha, numerá-la certinho, para que ela tenha uma questão de organização ali na sua tramitação. Mas numa era digital, essa questão de autuação ficou mecanizada, ficou de uma forma digital, tá bom? E quais são os requisitos, o que deve constar dentro dessa portaria, necessariamente?
Leiam comigo. Número 1. O fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto do inquérito civil. É o artigo 127 da Constituição que autoriza essa atuação do Ministério Público? É o artigo 37 quando trata da questão da improbidade administrativa? É a lei de improbidade administrativa, a lei de ação civil pública? Alguma lei ambiental? O Estatuto da Criança e do Adolescente? O Código de Defesa do Consumidor? Então, coloque logo no início da portaria qual é o fundamento legal que autoriza o Ministério Público a investigar e tomar providências devidas com relação a esse fato. E também a gente coloca a descrição desse fato. Do que a gente está tratando? O que a gente vai investigar? É o dano ambiental na fazenda Arco-Íris. Então a gente delimitou. Não é o dano ambiental na cidade onde o promotor de justiça atua, não. A gente vai investigar estes fatos. Este é o objeto. É a investigação da licitação número tal por possível superfaturamento, por possível sobrepreço. Então, a gente especificou qual a licitação e qual seria o suposto problema, tá bom? Isso que ele quis dizer. Número 2. O nome e a qualificação possível da pessoa jurídica ou física a quem o fato é atribuído. No exemplo número 1 do dano ambiental seria a Fazenda Arco-Íris. Se fosse uma pessoa jurídica ou física, ela constaria dentro dessa portaria o nome e a qualificação possível. Porque pode ser que a gente não conheça a pessoa, não tenha dados sobre ela e saiba apenas que ela reside ali. No decorrer do inquérito civil a gente vai colher essas informações, mas no início, e a portaria é o início do inquérito civil, a gente pode não ter a qualificação completa. Então por isso o nome e a qualificação possível, tá bom? Número 3, o nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o caso. Aqui é a mesma coisa. Pode ser que esse inquérito civil tenha se iniciado a partir de uma notícia de fato anônima. Não teremos nome e qualificação possível do autor. Pode ser que seja iniciada de ofício pelo próprio promotor. Também não teremos representante. Ou alguma peça de informação que foi encaminhada de ofício para o Ministério Público investigar. Também não teremos. Mas quando tivermos um representante que não seja anônimo, a gente constará o nome e a qualificação possível dele também na portaria de instauração. Número 4. A data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais. A data e o local, nada demais, né, pessoal? O dia e o local onde aquela portaria foi expedida e também as diligências iniciais, por onde a gente vai começar as investigações. Vai expedir ofício para a prefeitura, vai expedir ofício para um órgão ambiental fazer a fiscalização, vai pedir a inspeção no local. Então as diligências iniciais, por onde a gente vai começar a investigar, também devem constar sim da portaria de instauração. Número 5. A designação do secretário mediante termo de compromisso quando couber. Normalmente o secretário do inquérito civil é o oficial de promotoria, é quem vai secretariar os autos, é quem vai organizar a dinâmica e o andamento dele. Agora, quando não tiver oficial de promotoria, poderá ser outro servidor, um analista, por exemplo. Agora, quem já estudou comigo a resolução número 1342, que está disponível aqui no meu canal na íntegra, sabe que, na ausência de servidor, qualquer pessoa idônea nomeada sob compromisso pode secretariar esses autos. Então por isso que ele diz que quando couber será feito mediante termo de compromisso. E número 5, a determinação de remessa de cópia para publicação. E essa redação está atualizada pela resolução 229 de 2021, do ano passado. E é bom você observar se aí no seu material ele está atualizadinho, tá? Digo isso para vocês também e principalmente porque quem adquiriu a primeira remessa da legislação com afinco até fazia referência à resolução 229, mas o texto veio o texto antigo. Então já risca aí o que está desatualizado para você deixar ela redondinha, tá bom? O que foi retirado aqui foi a necessidade de afixação dessa portaria em local de costume. Por exemplo, no quadro verde da Promotoria de Justiça. Não é mais necessário, só é necessário o encaminhamento para a sua publicação, tá bom? Atualiza seu material aí. Das versões mais novas da legislação com afinco já está tudo certinho, tá bom? A gente avança agora para tratar do parágrafo único desse artigo, que diz o seguinte: se no curso do inquérito civil novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para a instauração de outro inquérito civil.
respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições. O que quer dizer aqui, pessoal? Vamos trabalhar com exemplo. O promotor de justiça instaurou, por meio de portaria, um inquérito civil para investigar possível fraude à licitação e possível superfaturamento na licitação de material escolar. Começam-se as investigações, vai se aprofundando a situação e descobre que essa fraude, que esse sobrepreço, superfaturamento, era generalizado. Estava também no contrato de transporte, estava também no contrato da merenda, no contrato de material de papelaria, no contrato de gasolina, estava em tudo. O que aconteceu? Durante a investigação do inquérito civil surgiram fatos novos que merecem ser investigados, que devem ser investigados. O que o promotor de justiça vai fazer? Ou ele adita a portaria inicial, ou seja, aditar, acrescentar a portaria inicial, e nesse caso ele vai falar, olha, a gente iniciou para tratar dessa licitação, mas a partir daqui a gente está acrescentando mais essas 5. Ele pode fazer isso e dar sequência num único inquérito civil, ou pode determinar a extração de cópia, a extração de peças para a instauração de um outro inquérito. Ou seja, olha, esse ofício aqui que a gente descobriu que a merenda também está com problema, que o transporte também está com problema, extrai peça e instaura 5 novos inquéritos civis. Normalmente, na prática, se faz isso para não tumultuar as investigações, tá bom, pessoal? Então ele tem essas duas opções, ou acrescenta e tramita tudo dentro de um só, ou extrai peças para a instauração de outros inquéritos civis. É claro, respeitadas sempre as normas incidentes quanto à divisão de atribuição. Aqui nesse exemplo, se nessa promotoria de justiça só tiver um promotor que cuida do patrimônio público, é ele quem vai tocar tudo. Agora, se ele descobre um fato criminal, e ele não é o único promotor criminal, ainda que ele instaure de ofício, essa notícia de fato, esse novo inquérito civil, deverá ser objeto de distribuição entre todos os membros do Ministério Público que detêm essa atribuição, tá bom? Fiquem atentos a isso. A gente avança agora para tratar do artigo 5º, e esse artigo 5º tem um leve probleminha que a gente vai resolver aqui para vocês, tá bom? Leiam comigo. Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa resolução, ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública, ou se os fatos apresentados já se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 dias, olha lá, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil, em decisão fundamentada, da qual se dará ciência pessoal ao representante e ao representado. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos nos situar do que se trata esse artigo. Trata a respeito do indeferimento da notícia de fato. E aqui ele apresenta para a gente 4 hipóteses em que a notícia de fato será indeferida. Vamos destrinchar esse artigo? Primeira hipótese. Em caso de evidência de que esses fatos narrados não configuram lesão, ou não configuram ameaça de lesão aos direitos mencionados no artigo 1º da resolução. Então, se o promotor de justiça avaliou aquela notícia de fato e percebeu que aquilo estava correto, é dessa forma mesmo que funciona, não tem nada errado, está tudo certo. O prefeito agiu da maneira correta, seguiu o procedimento previsto na lei de licitações. Está tudo ok. Não tem lesão, não tem ameaça, indefere. Não tem por que continuar com as investigações. Segunda hipótese, se o fato já tiver sido objeto de investigação. Já investigamos esse fato, agradecemos a preocupação do noticiante, mas esses fatos, essa licitação já foi investigada. E a gente já entendeu tudo o que aconteceu, não tem nada demais, está tudo ok. Ou ainda, se os fatos já tiverem sido objeto de ação civil pública. Ou seja, representante, a gente já investigou, realmente tem coisa errada aqui e a gente já está buscando a responsabilização na justiça. Por isso eu vou indeferir a sua, porque a gente já está buscando lá na justiça a responsabilização desse agente público. Então, terceira hipótese de indeferimento da notícia de fato. E por fim, os fatos apresentados já se encontrarem solucionados. Vamos supor que durante um registro de preço realmente houve um superfaturamento ou uma superestimação naquele preço, né? O que acontece? O promotor de justiça, sabendo disso, expediu uma recomendação para que o prefeito anulasse essa licitação. E ele, não tendo adquirido nada, não tendo dolo específico de praticar o ato de improbidade administrativa, anulou a licitação. Está tudo certo, não teve dano ao erário, não teve dolo,
já está solucionado. Realmente tinha coisa errada ali, mas foi um equívoco ali, uma questão que não ficou escancarada esse dólar específico, não teve prejuízo. Bola para frente, a gente resolveu o problema, isso que importa, então indefere essa notícia de fato. Agora aqui vem o problema, no prazo máximo de 30 dias. Quem estudou comigo a 1342 lembra que o prazo lá é 30 mais 90. 30 mais até 90, né? É muito importante esse até para a prova. E aqui está dizendo que é no máximo 30. O que eu levo para a prova, Ronaldo? Seguinte, a resolução 23 é de 2007. Em 2017, ou seja, 10 anos depois, a resolução 174, no seu artigo 3º, que também trata da notícia de fato, diz que esse prazo é de 30 mais até 90. Então, na resolução 174, que a princípio não cai na sua prova, só se vier no edital, tá? A resolução 174 está de acordo com a resolução 1342. Na verdade, a 1342 está de acordo com a 174. 30 mais até 90. E na prática, é isso que acontece. Essa resolução 23, essa parte específica dela do prazo não foi revogada expressamente. Por quê? O artigo 3º não diz que está revogado o prazo máximo de 30 dias previsto no artigo 5º. Não. Mas eles tratam do mesmo assunto e são conflitantes. Então a norma mais nova prevalece sobre a norma mais antiga. Então, para fins de prova, você precisa estar muito atento a uma circunstância, para você não bater cabeça, não brigar com a banca e não ficar discutindo fundamento e perder tempo com recurso, por exemplo. É melhor que se recorra você tendo acertado a questão, para que você já tenha aquele ponto como certo. Então a prova disse, nos termos da resolução 23, qual é o prazo? Prazo máximo de 30 dias. Não briga com a banca, porque o examinador pode não se atentar a esse fato. E na hora de discutir o recurso, ele vai se pautar no artigo 5º. A gente vai discutir isso? Vai gastar energia com isso? Não. Olhou as alternativas, presta atenção. Nos termos da resolução 23, alternativa A, prazo máximo de 30 dias. Alternativa B, C, D, E, absurdas, completamente erradas. É óbvio que a alternativa A seria o gabarito proposto pelo examinador. Agora, se não fala nos termos de qual resolução e pergunta qual é o prazo, vai na norma da 1342, 30 dias mais até 90, que é a sua segurança. Caso o examinador tenha pensado nesses máximo de 30 dias, a gente teria o fundamento da revogação tácita desse artigo e também da previsão na 1342. Beleza? Então a gente avança aqui para tratar de outros assuntos. Parágrafo 1º desse artigo 5º. Do indeferimento caberá recurso administrativo com as respectivas razões no prazo de 10 dias. Então o prazo de 10 dias está ok aqui, está tudo certinho, nada que tenha sido revogado. E importante destacar, o recurso ele deve ser encaminhado com as respectivas razões. O que isso quer dizer? O recurso nada mais é do que uma folha indicando o inconformismo daquela pessoa com relação à decisão. Olha, promotor, eu discordo, eu vou recorrer. Maravilha, isso é o recurso. A partir da folha seguinte são as razões. Eu discordo da sua decisão por causa disso, 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 com fundamento na lei tal. Ok? Essa é a diferença de recurso, da interposição do recurso, para as respectivas razões, tá bom? Parágrafo 2º. As razões de recurso serão protocoladas junto ao órgão que indeferiu o pedido, devendo ser remetida, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 dias, juntamente com a representação e com a decisão impugnada ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para apreciação. O que quer dizer aqui então, pessoal? As razões de recurso e o recurso, eles devem ser protocolados na promotoria de justiça que investigou os fatos e que indeferiu a notícia de fato. Apesar dele ser julgado no Conselho Superior, você não vai protocolar seu recurso no Conselho Superior. Você vai protocolar na promotoria. E a partir daí, o promotor de justiça vai ter a possibilidade de reconsiderar a própria decisão. Ele vai ler o seu recurso e pode, nessa leitura, nessa análise, pensar: poxa, realmente esse recorrente tem razão. Eu fui um pouco assodado, eu não deveria ter encerrado a investigação por aqui. Acho que esses fatos merecem uma investigação mais aprofundada aqui, sob esse viés apresentado pelo recurso. Eu cancelo a minha decisão, eu reconsidero a minha decisão.
não vamos indeferir mais, sigamos o processo. Aí tudo bem, a gente segue o trâmite normal das notícias de fato, se ela se transformar em inquérito civil ou se for indeferida novamente, sem problema nenhum, mas houve a reconsideração. Mas e caso não haja? A gente recebe na Promotoria de Justiça esse recurso, não há reconsideração, a gente tem o prazo de 3 dias para encaminhar o recurso, as razões e a representação com a decisão impugnada ao Conselho Superior do Ministério Público. Isso no caso do MP de São Paulo, tá? No MPF, por exemplo, seria a Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para apreciação. Por isso que a Resolução 23, que é de âmbito nacional, coloca essas duas hipóteses, ou no CSMP ou na Câmara de Coordenação e Revisão, tá bom? Parágrafo 3º. Do recurso serão notificados os interessados para, querendo, oferecer contrarrazões. Observe bem, a gente tem aqui 3 pessoas, basicamente, envolvidas nessa investigação. Tem o promotor, que indeferiu a representação. Tem o representante, que foi quem trouxe a notícia ao Ministério Público de possíveis atos ilícitos cometidos. E temos o investigado. No nosso exemplo da licitação, o prefeito. E esse investigado, ele é chamado de interessado. Interessado, conforme é o conceito trazido pela 1342, é aquele contra quem pode pesar uma ação civil pública. Então a gente tem noticiante, promotor, interessado. O promotor indefere e remete e notifica o noticiante para ele oferecer recurso. E ele recorre. Recorre e apresenta razões. A partir daí, se não houver reconsideração, o promotor de justiça notifica o interessado, nesse exemplo o prefeito, para que ele, querendo, apresente a contrarrazão, as contrarrazões, ou seja, rebater tudo aquilo que foi dito em razões, para que ele possa trazer argumentos para que o conselho, na hora que for avaliar, ele vai avaliar a decisão indeferida, ele vai avaliar o recurso, vai avaliar as contrarrazões, ele vai ter uma gama de argumentos para poder definir se aquele se aquele procedimento vai continuar ou se ele vai ser encerrado, tá bom? Avançando aqui mais um pouquinho para a gente tratar do parágrafo 4º e 5º deste artigo. Parágrafo 4º. Expirado o prazo do artigo 5º, parágrafo 1º, ou seja, o prazo de 10 dias para recorrer, os autos serão arquivados na própria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo sem manifestação do representante. Aqui um outro detalhe para quem já vem estudando há um tempinho comigo e vai estar atento a essa circunstância. A 1342 também diz que, havendo uma representação, uma notícia de fato, representação, se não houver recurso, ela é arquivada ali na origem mesmo. E é isso que diz esse parágrafo 4º. Expirado o prazo, mesmo sem manifestação do representante, os autos serão arquivados na própria origem. Arquiva na promotoria e nem manda para o conselho. Agora, vocês vão de observar que a 1342 diz o detalhe da peça de informação. Se houver peça de informação, os autos serão remetidos ao Conselho Superior independentemente de recurso. A Resolução 23 não trata disso, quem trata é a 1342. Ah, Ronaldo, não entendi o que você quis dizer, nem sei do que se trata a peça de informação. Te remeto novamente à aula que está disponível aqui no meu canal do YouTube, a 1342, tá bom? Acessa lá que você vai saber do que eu estou falando. Se você já assistiu, eu te relembro esse detalhe muito importante para você não esquecer, apesar da omissão trazida pela Resolução 23, tá bom? Parágrafo 5º. Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral, caberá pedido de reconsideração no prazo e na forma do parágrafo 1º. Aqui, uma questão de foro por prerrogativa de função. Algumas autoridades têm essa prerrogativa de serem investigadas e processadas somente pelo Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público. Então, nessa atribuição originária, ou seja, é o procurador que deve atuar desde o início, há a possibilidade também do pedido de reconsideração, no prazo e na forma do parágrafo 1º, tá bom? Avançando aqui para a gente tratar agora da instrução do inquérito civil. E a gente parte do artigo 6º. A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério Público a quem for conferida essa atribuição nos termos da lei. Nada demais aqui, né, pessoal? Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público poderá designar servidor do Ministério Público para secretariar o inquérito civil. Já falamos que normalmente é o oficial de promotoria. Se não tiver o oficial de promotoria, pode ser o analista ou, conforme a 1342, pessoa idônea nomeada sob compromisso. Parágrafo 2º.
Para o esclarecimento do fato objeto de investigação, deverão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. Nada demais aqui também, né, pessoal? Não imaginariam vocês que o Ministério Público poderia se utilizar de provas ilícitas no decorrer da investigação, tá bom? Aqui, a princípio, para essa resolução, para essa matéria, tanto faz o conceito de prova ilícita ou não. Não é permitida a prova ilícita, é permitida somente as provas permitidas em direitos, uma redundância, né? Então, elas serão juntadas em ordem cronológica de apresentação. A que for apresentada hoje precede a que for apresentada amanhã e serão devidamente numeradas em ordem crescente. Nada demais. Parágrafo 3º. Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado. Aqui, a palavra todas pode assustar o concurseiro, né? Sempre que tem a palavra sempre, todas, nunca, nenhuma delas, a gente fica com receio. Mas aqui é muito importante você entender que o inquérito civil é um procedimento formal. É um procedimento que demanda o mínimo de organização. Então, todas as diligências, ou seja, vai ouvir uma testemunha, faz o termo de oitiva. Vai até um local fazer uma inspeção, faz o auto circunstanciado de inspeção. Todas as diligências devem ser documentadas nos autos para fins de histórico e para fins de registro. Tá bom, pessoal? A gente avança aqui para tratar do parágrafo 4º, que diz que as declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomadas por termo pelo Ministério Público, assinados pelos presentes ou, em caso de recusa, na aposição da assinatura por duas testemunhas. Aqui, para fins de prova, não preciso nem falar nada para vocês, né, pessoal? Tem aqui uma regra muito importante. Se a testemunha, por exemplo, foi ouvida, ou se o investigado foi ouvido, ele vai ser ouvido sob compromisso. O investigado não, a testemunha será ouvida sob compromisso. O investigado não faz esse compromisso, né? A testemunha será ouvida sob compromisso e será tomada por termo pelo membro do Ministério Público, ou seja, ele vai passar tudo para o papel. É claro que hoje a gente tem os meios digitais para gravar toda essa oitiva, mas ali a qualificação dela, a questão da autorização da gravação, o local, a data, as assinaturas, tudo isso será feito por termo, tá bom? E vão ser assinados pelos presentes, pelo promotor de justiça, pelo advogado, se ele estiver presente, pelo servidor que estiver acompanhando e também pelo próprio depoente. Agora, se ele se recusar a assinar por qualquer motivo que seja, duas testemunhas já são suficientes para sanar a ausência da assinatura dessa pessoa, tá bom? Parágrafo 5º. Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil, apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. A gente sabe que, por exemplo, a portaria de instauração é encaminhada ao Centro de Apoio Operacional para fins de publicação. Então, será divulgado no Diário Oficial a existência dessa investigação. E algumas investigações, por se tratarem de fatos notórios, fatos escandalosos talvez, elas são muito divulgadas pela mídia. Então pode cair sim no conhecimento geral de toda a população. E com base nesse conhecimento geral, outras pessoas podem ter informações ou documentos que contribuam com essa investigação. E elas podem contribuir? Podem, de acordo com o parágrafo 5º, que a gente vê aqui que qualquer pessoa pode sim, durante a tramitação do inquérito, apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. Parágrafo 6º. Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições, prestarão apoio administrativo e operacional para a realização dos atos do inquérito civil. Aqui um exemplo muito comum, por exemplo, a gente, na Promotoria de Justiça, quando precisa de uma perícia técnica, quando precisa de uma perícia contábil, conta com os órgãos de apoio da Procuradoria-Geral. Conta com esses órgãos de apoio administrativo e operacional para se fazer esses cálculos contábeis ou para fazer uma perícia técnica, do qual nem o servidor nem o promotor teria conhecimento e capacidade para fazer. Tá bom? Parágrafo 7º. O Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão de execução a realização de diligências necessárias para a investigação. O que quer dizer aqui, Ronaldo? Quer dizer o seguinte: se eu, trabalhando na Promotoria de Justiça da Capital, tenho uma testemunha necessária, imprescindível para ser ouvida, e ela mora em Santos, o que a gente vai fazer? Vai descer a serra para ouvir essa testemunha lá na casa dela?
Ou vai pedir para ela subir a serra e ir até a capital para prestar o depoimento? Ou melhor, a gente solicita para o colega promotor de justiça de Santos para que ele ouça essa testemunha. E é justamente isso que se trata a carta precatória, deprecar a diligência. Eu depreco essa oitiva. Eu peço ao colega de Santos para que ele ouça essa testemunha. Ah, Ronaldo, mas na era digital a gente não pode fazer uma videoconferência? Pode, é uma opção. Se a pessoa tiver capacidade, meios ali para entrar numa conferência virtual e prestar as declarações para o promotor ali por meio virtual, não tem problema nenhum. É até melhor, porque o promotor do caso é quem vai ouvir e fazer as perguntas necessárias. Mas, como eu disse para vocês, é de 2007 essa resolução, e a possibilidade de deprecação das diligências era uma ferramenta muito importante. E ainda continua sendo, viu, pessoal? Existe ainda bastante carta precatória para a gente auxiliar os colegas e os colegas nos auxiliarem. A gente trata agora do parágrafo 8º, que é bem interessante também, pessoal, para fins de prova. Diz o seguinte: as notificações, requisições, intimações, só uma parte aqui, tudo isso é ordem, tá, pessoal? Notificação é ordem, não é convite. Requisição é ordem, não é pedido, tá? Intimação é a mesma coisa. Então essas três formas de ordenar que alguma coisa seja feita, ou outras correspondências expedidas por órgãos do Ministério Público da União ou pelos órgãos do Ministério Público dos Estados, destinados a instruir inquérito civil ou procedimento preparatório, observarão o disposto no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Complementar 75 de 93, no artigo 26, parágrafo 1º da Lei 8625 de 93, e no que couber, no disposto na legislação estadual, devendo ser encaminhadas no prazo de 10 dias pelo respectivo procurador-geral, não cabendo a este a valoração do contido no expediente, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. Não entendi nada, Ronaldo. Do que se trata isso? Muita referência à lei, tá confuso. Explico para vocês. Algumas autoridades, algumas altas autoridades, têm essa prerrogativa de só serem notificados, de só serem requisitados, de só serem intimados por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, ou do Procurador-Geral da República, né? Mas vamos tratar aqui do Ministério Público Estadual. Só com a notificação ou requisição encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça. O promotor de justiça do interior, da capital, de qualquer lugar que seja, ele não pode encaminhar ao presidente da República, ao governador do estado, ao secretário de estado, um ofício notificando ou requisitando essas altas autoridades. Esses ofícios eles podem sim ser encaminhados, mas devem ser feitos por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, tá bom? E esse procurador, recebido o expediente, terá o prazo de 10 dias para encaminhar. E ele não pode valorar o conteúdo. Ele não pode olhar para aquela requisição e falar: nossa, mas que bobeira, que perda de tempo. Isso aqui consegue no portal da transparência, não vou mandar não. Ou melhor, não vou incomodar o presidente da República com isso aqui não. Ele tem mais o que fazer. Nada disso. Ele não vai valorar o conteúdo. Ele pode sim deixar de encaminhar em duas hipóteses, que a gente precisa estar atento. Quando não contiver os requisitos legais, a notificação não tem o objeto, a notificação não vem com cópia da portaria, não é clara, não tem o número dos autos, são requisitos para se expedir uma notificação. Se não tiver com os requisitos legais, aí sim devolve para que aquele ofício seja consertado. Ou quando não emprega o tratamento protocolar devido, né? A gente tem um manual de redação oficial da presidência que a gente deve utilizar na comunicação dos atos oficiais. Tratar por Vossa Excelência, tratar com respeito, com urbanidade, com todo o tratamento protocolar devido, que se não tiver sido empregado, também será passível de devolução pelo Procurador-Geral, tá bom? E a gente trata aqui de um acréscimo que a Resolução 23 trouxe para essa prerrogativa. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior em relação aos atos dirigidos aos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Vai notificar um conselheiro do CNJ? Vai requisitar uma informação ao conselheiro do CNMP? Também deve ser feito por intermédio do Procurador-Geral de Justiça. Aqui agora a gente trata, para fechar a nossa aula, o parágrafo 10 e o parágrafo 11. Parágrafo 10. Todos os ofícios requisitórios de informação
ao inquérito civil e ao procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da portaria que instaurou o procedimento e da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada. Ou seja, o ofício requisitório, o ofício que demanda uma ordem, ele deve ser acompanhado da portaria de instauração que instaurou esse procedimento. A pessoa precisa saber do que se trata essa investigação, precisa saber o objeto, o interessado, qual é o andamento, qual é o fundamento. Então a cópia da portaria ela deve acompanhar sim esse ofício. Ela pode até não acompanhar, mas nesse caso o promotor de justiça deverá encaminhar, por exemplo, um link onde a pessoa que receberá esse ofício requisitório poderá encontrar a cópia da portaria de instauração, tá bom? Muito importante esse requisito. Lembra que a gente falou agora pouco que o PGJ pode devolver por falta dos requisitos legais previstos? Esse é um exemplo. Foi encaminhado o ofício e não foi encaminhada a cópia da portaria. Não está cumprindo o requisito do parágrafo 10. Posso devolver sim, tá bom? E parágrafo 11. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta de seu depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. O que quer dizer aqui? Apesar do inquérito civil ele ser inquisitivo, ou seja, a ampla defesa e o contraditório não ser latente dentro do procedimento, não ser a regra, alguns atos mínimos devem ser respeitados, porque são princípios constitucionais. Então o mínimo da ampla defesa e do contraditório deve ser respeitado ali no inquérito civil. E o parágrafo 11 traz um exemplo desse respeito. O investigado, quando ele for ouvido, ele pode sim se fazer acompanhado de defensor constituído. E se houver algum obstáculo, algum impedimento para que esse defensor participe do ato, o depoimento será nulo, nulidade absoluta, não vai valer nada do que aquela pessoa falou. É claro, a pessoa pode comparecer sem advogado, isso não teria problema, mas se ela fez a opção por comparecer com o advogado e o promotor negou, por exemplo, a entrada do advogado na sala para acompanhar o cliente, isso vai anular absolutamente seu depoimento e todos os atos dele decorrentes. O que isso quer dizer? Se durante o depoimento o investigado fala, olha, participou comigo o Joãozinho e de toda essa fraude ele faz parte também, então pode ouvir ele porque ele tem coisa a dizer. A descoberta do Joãozinho e a oitiva do Joãozinho e qualquer outro ato para investigar o Joãozinho vai ser nulo, porque a nulidade do depoimento anulará também todos os atos subsequentes, tá bom? Além disso, consta aqui que o defensor tem sim o direito de apresentar razões e quesitos, apresentar fundamentos e apresentar possibilidades durante a investigação, já que é interesse do cliente dele a resolução desses fatos, tá bom? Encerrada a aula de hoje, vamos fazer uma verificação de aprendizagem, vamos dar uma olhada numa questãozinha de 2019. Prova de oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro, banca FGV. Leiam comigo o que foi cobrado nessa prova. A Promotoria de Tutela Coletiva recebeu notícia de fato, via ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, relatando que o vizinho do noticiante em discussão por vaga de garagem em prédio residencial de alto luxo lhe ofendeu a integridade moral. Ou seja, o que quer dizer aqui? Um vizinho brigou com o outro por causa de uma vaga de garagem e encaminhou uma notícia de fato para o Ministério Público investigar. Vê se pode, né? Considerando que o fato noticiado evidentemente não configura lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, a notícia de fato foi imediatamente indeferida. Ou seja, o promotor simplesmente falou para ele, meu amigo, esse direito seu é individual, não é um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, é um direito seu, é uma lesão que você sofreu especificamente. Busque a justiça pelos seus próprios meios. O Ministério Público não tem essa atribuição, a gente não pode fazer nada. Então, indefiro. À luz do que determina as resoluções, o promotor de justiça deverá determinar que a secretaria do órgão de execução alternativas. A alternativa A. Promova o arquivamento do expediente no âmbito interno da promotoria, eis que não há previsão normativa de recurso no âmbito interno, devendo o interessado manifestar seu eventual inconformismo perante o Poder Judiciário. Nada disso, né, pessoal? Apesar dele estar errado, ele ainda tem sim o direito de recurso. Ele ainda tem o direito de recorrer dessa decisão. Porque pode ter uma peculiaridade ali naquela circunstância,
que o promotor não esteja enxergando, que garanta assim a atuação do Ministério Público. Inclusive o promotor pode reconsiderar e o Conselho, havendo recurso, julgará procedente ou não, tá bom? Então essa questão está errada porque há sim previsão normativa de recurso no âmbito interno. Alternativa B. Remeta o procedimento no prazo de 3 dias, independentemente de recurso do interessado, para reexame obrigatório pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não, a resolução 23 diz que, se não houver recurso do interessado, não remete para o Conselho Superior. Então não é remessa do procedimento no prazo de 3 dias, independentemente de recurso. Não. Dependeria sim do recurso para que houvesse um encaminhamento. Por isso o erro da letra B. Letra C. Cientifique o noticiante da decisão de indeferimento, preferencialmente por correio eletrônico, tá ok? Cabendo recurso no prazo de 10 dias, prazo também tá ok, que tem como órgão revisor o Conselho Superior do Ministério Público. Batata, chama a nossa alternativa. Alternativa C, anota e corre para o abraço. Nada disso, né, pessoal? Vamos analisar a questão D e E, porque quem é que vai ter a frieza de anotar a alternativa C sem ler a D e a E? Vai que tem algum detalhe que você não percebeu. O nosso gabarito é realmente C, mas vamos avaliar por que a D e a E estão erradas. Alternativa D. Notifique o noticiante da decisão de indeferimento mediante ofício com aviso de recebimento, cabendo recurso no prazo de 3 dias, que tem como órgão revisor o órgão especial do Conselho do Ministério Público. Tanto o prazo como o órgão revisor estão errados. O prazo do recurso é de 10 dias, o prazo de 3 dias, na verdade, é para encaminhamento dos autos ao Conselho após a interposição do recurso, e o órgão revisor é o Conselho Superior. E letra E, intime o noticiante da decisão de indeferimento mediante entrega pessoal do ofício a ser feita pelo oficial do Ministério Público, cabendo recurso no prazo de 10 dias, que tem como órgão revisor o órgão especial do Ministério Público. Também está errado pelos motivos que foram apresentados na letra D. Não é o órgão especial do Ministério Público o órgão revisor. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente continua avançando na resolução 23 na próxima aula. Eu agradeço imensamente a confiança e o tempo de vocês para estar aqui comigo. Eu me coloco à disposição. Se inscreva no canal. Se você gostou dessa aula, já deixa o curtir, porque isso é muito importante para mim. E me siga pelo Instagram para a gente bater um papo por lá. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.